Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais uma Pílula Terapêutica. Hoje eu vou falar sobre 7 sinais de que você pode estar vivendo no automático. Se você não sabe, esse é um tema muito buscado aqui no YouTube. E talvez isso aconteça justamente porque muita gente tem se identificado com isso sem nem perceber. Sabe quando os dias passam, as semanas passam e parece que você está apenas cumprindo tarefas, resolvendo problemas e seguindo em frente? Como se estivesse funcionando, mas não necessariamente vivendo. Infelizmente, muita gente está assim. E antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é uma crítica nem um julgamento, porque em algum momento da vida todos nós já entramos no modo automático. E eu também vivi por anos. A questão é perceber quando isso está acontecendo para não deixar a vida passar enquanto estamos apenas tentando dar conta dela. Então fica comigo até o final, porque talvez você se reconheça em alguns desses sinais. E quando chegarmos ao último deles, tudo vai fazer sentido. Você já chegou em casa depois de um dia inteiro e percebeu que mal consegue se lembrar do que aconteceu? Como se estivesse acordado, trabalhando, respondido mensagens, resolvido problemas, feito tarefas e de repente o dia acabou. Agora pensa comigo, qual foi a última vez que você acordou empolgado com alguma coisa? E não precisa ser algo gigantesco. Uma viagem, um projeto, uma ideia, um sonho, um plano. Algo que fez verdadeiramente seus olhos brilharem. Muitas pessoas passam meses, às vezes anos, sem sentir isso. A vida inteira apenas uma sequência de obrigações. Pagar contas, cumprir metas, resolver problemas, sobreviver. E quando isso acontece, a pessoa começa a perder uma parte importante da experiência humana. A expectativa positiva. Eu lembro da história de um homem que trabalhava há mais de 15 anos na mesma empresa. Era competente, responsável, pontual, todos o admiravam. Mas um dia, durante uma conversa simples, alguém perguntou: "O que você sonha fazer daqui para frente?" E ele ficou em silêncio. Não porque não queria responder, mas porque simplesmente não sabia. Ele havia passado tanto tempo executando tarefas que deixou de construir desejos. E viver sem sonhos é um dos maiores sinais de que o automático assumiu o controle. Você sabe quando chega uma sexta-feira e parece que segunda foi ontem? Ou quando o mês acaba e você se pergunta, mas já? Isso acontece porque quando vivemos dias muito parecidos, nossa mente deixa de registrar muitos detalhes da experiência. Na psicanálise existe a ideia de que o psiquismo busca caminhos conhecidos para economizar energia. Aquilo que se torna repetitivo deixa de receber nossa atenção consciente e passa a funcionar como um automatismo. É como se a mente dissesse: "Isso eu já conheço, não preciso prestar tanta atenção." Por isso, muitas vezes temos a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. É como dirigir por uma estrada conhecida, você chega ao destino, mas mal se lembra do percurso. Porque você estava presente fisicamente, mas sua atenção não estava realmente ali. E acontece a mesma coisa com a vida. Quando os dias se tornam apenas uma sequência de hábitos, obrigações e tarefas repetidas, começamos a acumular menos experiências emocionalmente significativas. E sem perceber, os dias vão se misturando. As semanas também, os meses e o tempo passa. Até surgir aquela sensação estranha de olhar para trás e pensar: meu Deus, para onde foi esse tempo todo? Na verdade, não é o tempo, é a falta de presença. Uma vez eu ouvi um amigo dizer: os últimos 5 anos passaram tão rápidos que parece que nem aconteceram. E aquilo me fez refletir. Porque ninguém deveria sentir que 5 anos desapareceram. A vida não foi feita para ser apenas atravessada. Ela foi feita para ser experimentada. É bem possível que você não saiba a diferença entre estar ocupado e estar realizado. Muita gente confunde essas duas coisas. Infelizmente, vivemos numa cultura que elogia a correria. Quem está exausto parece produtivo. Quem está sobrecarregado parece importante. Quem nunca para parece bem-sucedido. Há pessoas ocupadíssimas construindo uma vida que nem desejam. Elas correm todos os dias,
mas não sabem para onde. É como subir uma escada e descobrir lá no topo que estava apoiada na parede errada. Você produz muito, mas sente pouco. Você até conquista coisas, mas elas não preenchem. E esse vazio não significa ingratidão. Muitas vezes ele é apenas um sinal de desalinhamento. Esse vazio não nasce da falta de coisas para fazer. Nasce da falta de conexão com aquilo que faz a vida ter sentido para você. Porque o ser humano não precisa apenas produzir, resolver e cumprir tarefas. Ele também precisa sentir que está vivendo uma história que faz sentido. E quando passamos muito tempo no automático, essa sensação de sentido começa a ficar cada vez mais distante. Seu corpo está indo para um lugar, mas a sua alma gostaria de estar em outro. Então, vamos agora para um ponto muito importante. Quando foi a última vez que você parou para perguntar como eu estou de verdade? Não como está o trabalho, não como está a agenda, mas como você está. Muitas pessoas se tornaram especialistas em ignorar emoções. Sentem tristeza e continuam. Sentem medo e continuam. Sentem frustrações e continuam. Sentem esgotamento e continuam. Como se a única opção fosse seguir em frente. Mas emoções ignoradas não desaparecem. Elas apenas se acumulam. Agora imagine uma caixa. Todos os dias você coloca algo dentro dela. Uma preocupação, uma decepção, uma mágoa, cansaço, renúncias. Mas tem uma coisa, você nunca abre essa caixa, porque abrir essa caixa exige parar. Exige olhar para coisas que talvez você tenha passado meses tentando evitar. Então a gente se convence de que está tudo bem, vai passar, que não é o momento de pensar nisso, ou ainda que existem muitas coisas importantes para resolver. Só que emoções ignoradas não desaparecem porque foram ignoradas. Elas continuam existindo, continuam ocupando espaço dentro de nós. E com o tempo, aquilo que não foi acolhido começa a encontrar outras formas de se manifestar. Às vezes em forma de irritação constante, como um cansaço que não melhora nem depois de descansar. Aquela ansiedade que parece não ter explicação. Ou um choro que surge do nada. Chega uma hora que essa caixa transborda. E o transbordamento raramente acontece por causa do problema do momento. Muitas vezes o que aconteceu é apenas a última gota. O que está doendo de verdade é o acúmulo de tudo que ficou guardado durante tanto tempo. Você conhece alguém que está sempre adiando a própria felicidade? Ela nunca está no presente, está sempre no futuro. Do tipo, quando eu trocar de emprego, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu encontrar alguém, quando eu me formar, quando eu mudar de cidade. Saiba que isso é muito perigoso, porque a vida acontece no agora. Durante muito tempo, acreditou-se que a felicidade era o resultado de conquistas futuras. Mas as pesquisas mostram algo interessante. Nós nos adaptamos rapidamente às conquistas. Aquilo que hoje parece a solução para todos os nossos problemas, depois de um tempo se torna apenas parte da rotina. É como se a mente sempre movesse a linha de chegada um pouco mais para frente. E aí a felicidade vira uma perseguição sem fim. Você conquista algo e logo aparece o famoso quando, que eu falei lá no começo. Quando eu conseguir mais, quando eu chegar lá, quando eu tiver aquilo, quando eu me sentir pronto. Lembra? Só que a vida não está acontecendo apenas nos grandes marcos. Ela está acontecendo nas manhãs comuns, nas conversas simples, nos momentos de descanso, nas pequenas vitórias que passam despercebidas. Claro que ter objetivos é importante, sonhar com o futuro também é, planejar, ter metas, mas sem abrir mão da capacidade de estar presente no caminho. Porque felicidade não é apenas um destino que encontramos na estrada final. Ela é construída nos passos que damos todos os dias. E quem vive no automático costuma transformar a felicidade em uma promessa bem distante. Como se a vida real fosse começar depois. Uma das primeiras vítimas do automático é o encantamento. Você para de notar o pôr do sol, para de observar as pessoas, para de apreciar conversas, para de escutar músicas
com atenção. Tudo vira pano de fundo, tudo vira cenário. Eu me lembro de uma vez que eu estava descendo a serra a caminho de uma reunião no Rio e em determinado momento fiquei olhando pela janela do carro. O sol estava brilhando de um jeito muito lindo. A paisagem parecia ter parado no tempo. Eu tive um pensamento que me marcou profundamente. Eu percebi que na maior parte dos meus dias eu estava dentro de uma sala fechada, entrava para trabalhar quando ainda estava tudo corrido e saía já pensando na próxima tarefa. E sem perceber, eu estava deixando passar um espetáculo que acontecia todos os dias. O sol nascendo, a luz mudando ao longo da tarde, o céu ganhando novas cores. Coisas simples, mas que tornam a vida mais bonita. Naquele momento eu me perguntei: quantas coisas preciosas nós deixamos de enxergar, não porque elas não existam, mas porque estamos ocupados demais para percebê-las. A verdade é que a vida acontece justamente nessas pequenas coisas, não apenas nos grandes eventos. Existe uma historinha entre um avô e um neto que retrata isso de uma forma muito simples. O avô olha para o menino e pergunta: qual foi a melhor parte do seu dia? E o menino responde sem pensar muito: foi quando o vento entrou pela janela e bagunçou o meu cabelo. Percebeu? As crianças enxergam beleza onde os adultos enxergam apenas rotina. Talvez porque elas ainda estejam presentes e talvez porque nós tenhamos desaprendido a estar. Deixei esse por último, mas talvez seja um sinal mais profundo. Você sente que você se perdeu de si mesmo? Você olha para a sua vida e pensa: não sei exatamente quando aconteceu, mas parece que eu me afastei de mim. Você continua funcionando, mas não se reconhece totalmente. É bem possível que tenha deixado seus sonhos para trás, silenciado opiniões e tenha se adaptado tanto às expectativas dos outros que perdeu contato com sua própria voz. Na psicanálise existe a ideia de que ao longo da vida vamos sendo atravessados por tantas expectativas externas, família, trabalho, sociedade, responsabilidades, que aos poucos parte da nossa identidade vai sendo adaptada para caber nesses papéis. E quando isso acontece de forma prolongada, pode surgir uma sensação de estranhamento de si mesmo. É como se você continuasse sendo você, mas ao mesmo tempo tivesse perdido contato com aquilo que é mais espontâneo, mais próprio, mais interno. Você olha para sua rotina, para suas escolhas, para a forma como reage às coisas e sente um pequeno distanciamento, como se estivesse observando alguém que aprendeu a funcionar bem na vida, mas não necessariamente se reconhece por inteiro naquela forma de viver. E esse tipo de desconexão é silenciosa. Ela vai se construindo nas pequenas renúncias de si ao longo do tempo. Quer saber? Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. A vida vai pedindo ajustes, responsabilidades surgem, as contas chegam, compromissos aumentam e aos poucos vamos nos moldando. O problema não é mudar. O problema é desaparecer dentro da mudança. Porque existe uma grande diferença entre evoluir e abandonar a si mesmo. Se você se identificou com alguns desses sinais, não transforme isso em um motivo para se julgar. Transforme um convite para voltar para si. Porque viver no automático não significa que você falhou. Significa apenas que talvez tenha passado tempo demais sobrevivendo. E quem está sobrevivendo raramente consegue prestar atenção na paisagem. A boa notícia é que despertar não exige uma revolução. Começa com algo simples, pequeno. Uma conversa sincera, uma caminhada sem celular, um bom livro, uma decisão adiada há anos, um novo hobby, um café tomado sem pressa, um momento de silêncio. Pequenas escolhas conscientes têm um poder gigantesco, porque elas desenvolvem um senso de presença. E quando a presença volta, você se torna mais consciente e a vida aos poucos também volta a ter sentido. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta, não para você responder para mim, mas para responder para si mesmo. Você está vivendo a sua vida ou apenas administrando
os seus dias? Parece uma pergunta simples, mas ela pode mudar muita coisa. Porque o automático não é derrotado por grandes transformações. Ele é vencido por pequenos despertares diários, por momentos em que você para, observa, sente e escolhe. Assim você volta a assumir o comando da própria história. Que você não passe apenas pelos seus dias, que você esteja presente neles, que você não apenas exista, mas viva e viva de forma consciente. Essa foi a escolha que eu fiz há um tempo atrás e não me arrependo. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Coelho, especialista em comportamento, e minha missão é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aqui no canal você encontra vídeos sobre mentalidade, propósito e muito mais. Esse foi o 4º vídeo da série Pílulas Terapêuticas. Eu sei que acabou ficando um pouco mais longo do que os anteriores e fugir um pouco do formato que eu vinha seguindo, mas ao mesmo tempo eu senti que era importante dar espaço para esse tema. Então, se esse conteúdo fez sentido, deixe seu apoio, curta, comente, compartilhe o vídeo com alguém que também possa se inspirar. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a nossa comunidade a crescer. Dê uma conferida na descrição do vídeo os guias práticos de temas como comunicação, habilidades profissionais e vida plena. Você também vai encontrar o meu treinamento online Jornada da Permissão e o link para o Checkup 3D Profissional, meu atendimento individual personalizado. Tem uma pesquisa rápida por lá, é fundamental que você responda para eu saber suas expectativas. E se você ainda quer entender melhor como funciona o Checkup 3D Profissional, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu explico tudo em detalhes. E para fechar, comenta aqui embaixo. Em que momento da sua vida você percebeu que estava vivendo no automático, mesmo que tenha sido só por um instante? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!